Continuamos a nossa videoaula falando um pouco sobre o processo de avaliação no ensino à distância. A existência de um método de avaliação é uma questão que gera muita discussão no ensino à distância. Mas existe um consenso de que a avaliação é a única maneira que nós professores temos, a única maneira que a instituição tem para verificar se o conteúdo está sendo aprendido pelos alunos, para verificar se o curso está sendo corretamente ministrado. A única maneira que a gente tem, que a instituição tem, de verificar se o aluno que vai ser formado pela instituição, que vai ter um certificado de conclusão de curso da instituição, se esse aluno entende o conteúdo e está pronto para sair da instituição para o mercado de trabalho. No ensino à distância, é obrigatório que sejam realizadas avaliações presenciais. Então, todo curso à distância necessita obrigatoriamente que existam avaliações presenciais. Existem sim atividades avaliadas à distância, mas a avaliação ela é obrigatória que seja realizada presencialmente. Ainda sobre avaliação no ensino à distância, o Moodle, o nosso ambiente virtual, ele oferece algumas ferramentas para acompanhar, para que professor e tutor possam fazer o acompanhamento do aluno. Então, o professor e o tutor podem, através do ambiente virtual, visualizar quais são os alunos que estão acessando o ambiente virtual e quais não estão. Posso verificar por quanto tempo cada um de vocês ficou conectado no ambiente virtual. Então, são ferramentas que o Moodle oferece para que nós, professores e tutores, possamos estar acompanhando o acesso de vocês no ambiente. Mas esse acesso, quantidade de acesso, ele não deve ser considerado um método para avaliação de aprendizado. Outro aspecto que também não deve ser considerado como motivo para avaliação, como critério para avaliação, são exercícios, pesquisas que favoreçam simplesmente a utilização da internet e um Ctrl+C, Ctrl+V, um copiar e colar na internet. Exercícios, pesquisas que são realizados pelo aluno, eles devem ser avaliados por mim, pelos tutores, se eles forem escritos pelo próprio aluno e não copiados na internet. Acho que todos vocês concordam que a maioria das pessoas que faz um trabalho, que faz uma pesquisa copiando o conteúdo da internet, ela mal lê o que ela copiou e colou. Ela copia, coloca o que ela copiou como resposta, imprime, entrega e mal lê o que foi copiado e colado. Então, exercícios que favoreçam essa prática, eles não devem ser considerados aspectos para avaliação. Devem ser considerados como critérios avaliativos criatividade, organização na elaboração do trabalho, a pesquisa realizada pelo aluno, escrita pelo aluno sobre a atividade, a facilidade que o aluno faz associação entre uma pesquisa e outros conteúdos já ministrados no curso. Em outras palavras, deve ser avaliado durante o processo o esforço do aluno, caminhada do aluno, não o que o aluno copiou e não
meramente uma prova final. Então devem ser avaliados atividades realizadas à distância, junto com essa prova final, que é obrigatória de ser executada de maneira presencial. Todas as disciplinas que vocês vão cursar durante o curso técnico de vocês, elas vão ter uma avaliação presencial com um bom percentual da nota total da disciplina, mas também serão distribuídos pontuação através de atividades presenciais realizadas durante as aulas presenciais e também através de atividades à distância que devem ser realizadas na casa de vocês. Falando um pouco sobre o cenário atual do ensino à distância, independente do curso ser presencial ou à distância, a interação entre os membros do processo pode existir ou não. Acredito que todos nós devemos concordar com essa afirmação. Acho que todos nós já devem ter participado de uma aula presencial, fisicamente, não estando ali presente, estando ali dispersos ou mesmo conversando durante a aula. Então, estar numa aula presencial não quer dizer que eu tenha uma interação entre professor e aluno. A interação ela depende do interesse das partes, ela depende principalmente do interesse do aluno de interagir com o professor e com os outros alunos a respeito do conteúdo ministrado em aula. O aluno escolhe seu grau de interação no ensino à distância. Por isso que eu falei várias vezes aqui que o aluno é o maior responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso no ensino à distância. O aluno que escolhe se ele vai consultar seu material, se ele vai estudar em casa frequentemente ou se ele vai estudar apenas aqui na aula presencial. O aluno que escolhe se ele vai estar presente, se ele vai vir aqui para estar presente nos horários de tutoria presencial no polo. O aluno escolhe se ele vai fazer suas perguntas quando tiver dúvida. O aluno escolhe se ele vai acompanhar as atividades. O aluno que escolhe se, quando ele tiver dúvida, ele vai perguntar para o professor no ambiente virtual. Você escolhe se vão participar dos fóruns ou não. Lógico que o tutor e o professor, nós temos que dar suporte para que isso aconteça. Mas não existe um mecanismo que faça com que eu, como professor, com que os professores fiquem cobrando de vocês, olha, hoje você tem que abrir o material em casa, você tem que acessar o ambiente virtual. No EAD, o aluno não tem aquele papel do professor que fica pegando no pé dele durante a aula, como no presencial. No EAD, o aluno tem que ter responsabilidade e disciplina para poder aproveitar bem o curso. Vocês podem contar com o suporte de nós, professores do IFTM Tutores. Mas é necessário que vocês façam a parte de vocês para isso. Todo o nosso suporte, ele é em vão se vocês não adquirirem essa disciplina de estudar em casa. Espero que vocês tomem consciência disso o mais rápido possível. Já praticamente fechando a nossa videoaula, a gente fala um pouco agora em relação ao material impresso e suas vantagens. O material impresso é a mídia de utilização praticamente unânime em todo o curso à distância que vocês forem fazer aí no Brasil, praticamente no mundo inteiro, vocês vão ter material impresso. Por quê? Quais são as vantagens desse material impresso? Primeiro é que eles são mais familiares ao aluno. O aluno sempre usou aí material impresso na sua vida acadêmica. Se ele fez cursos presenciais,
Ele sempre utilizou material impresso. Segundo, o material impresso permite que o aluno determine o seu ritmo de estudo. Que ele pode ler o conteúdo até um determinado ponto, pode parar, reler, pode passar para frente quando ele sentir que ele está preparado para passar para frente. Então, ele determina o seu próprio ritmo de estudo. O material impresso ele dispensa equipamentos eletrônicos. Todas as pessoas podem ter acesso a ele em qualquer momento, todas as pessoas podem ter acesso a ele em qualquer lugar. Por último, o custo de produção do material impresso ele é baixo comparado com outras mídias. Por outro lado, vantagens da mídia para computador. Na verdade, a gente fala vantagens da mídia impressa e agora da mídia para computador, mas na verdade o ideal é um modelo de curso, como que a gente faz aqui, que utiliza ambos os meios, que utiliza o computador e também a mídia impressa. A vantagem do computador é que o aluno pode salvar o conteúdo e acessá-lo com as mesmas vantagens que existem no material impresso. Então o aluno pode acessar o conteúdo quando ele quiser, se ele quiser imprimir o conteúdo ele pode. Na mídia impressa, ele pode ter um conteúdo multimídia que vai favorecer a motivação do aluno. Então, ele não vai ter simplesmente um texto para ele ler. Ele vai ter ali videoaulas, ele pode ter imagens, ele pode ter questionários que ele vai preencher e já vão dar a resposta para ele em relação a como está sendo o seu aprendizado. Então, eu paro de ter uma mídia estática. Eu passo a ter uma mídia dinâmica. Eu fecho essa videoaula mostrando as referências bibliográficas que foram utilizadas. Essa é a última videoaula da nossa apostila, do nosso material. Então eu aproveito para me colocar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida a respeito não só desse conteúdo, quanto em relação aos conteúdos anteriores. Muito obrigado.